E hoje começamos aqui no TJ Goiás mais uma série de reportagens sobre a devoção ao Divino Pai Eterno. A Romaria 2019 começa já na próxima sexta. Na série Retratos da Fé deste ano, vamos contar a história dos vitrais do Santuário Basílica. É cada momento mais emocionante que o outro. E vamos começar agora com a repórter Bárbara Lauria. Tudo começou em 1843, com a construção da primeira capela, que era coberta com folhas de buriti. Outras igrejas até foram erguidas, mas só em 1912 foi inaugurado o primeiro santuário, conhecido atualmente como Igreja Matriz. E em 1943, o arcebispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes, lançou a pedra fundamental do atual Santuário do Divino Pai Eterno. Mas apenas em 1957 foi apresentado um projeto para a construção da igreja. No ano de 1976 já aconteciam as novenas e também a festa do Divino. E depois de muitos esforços, o santuário foi concluído em 1994. O padre Ângelo, que acompanhou todo o processo de construção, conta que muitas pessoas se dedicaram para ver o templo religioso pronto. Entre eles, o reitor da igreja na época, padre Vicente André. Foi ele, o padre Vicente André, com a capacidade dele, com aquela facilidade que ele tinha de conquistar amigos. Veja aí, todas as vitrais, cada um, alguém patrocinou um pouco, que ele fez a reforma total. Começou nos alicerces, trocou todo o piso da igreja, endireitou todas as colunas, fez toda a parte de iluminação, tudo novo, lambril, bancos. Os romeiros e os trindadenses também colaboraram e muito para que o santuário fosse terminado. A dona Iraci Borges foi uma delas. A professora aposentada vendia na época rifas para ajudar na construção. Ela conta que chegou ao município de Trindade em 1951 por providência do Divino Pai Eterno e por isso é tão devota. O Divino Pai Eterno se serviu do meu padrinho de batismo, dos meus padrinhos, para me trazer para Trindade. Trindade é minha casa, é meu lar. O complexo que abriga o santuário é enorme e conta ainda com a Sala dos Milagres, confessionários e a Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, onde são realizadas todos os anos as missas campais da Festa da Romaria. Além da grandiosidade e toda a estrutura da Basílica do Divino Pai Eterno, os vitrais são um dos pontos que mais chamam a atenção dos visitantes. A simbologia bíblica e as graças alcançadas são representadas nesses vidros coloridos que mostram o poder da fé. Os vitrais foram desenhados pelo artista plástico Silvio Ferigato. Ele foi convidado pelo padre Vicente André na década de 90 para fazer a arte das obras. Silvio fez várias pesquisas na Sala dos Milagres e elaborou o projeto juntamente com a direção do santuário. A partir do vitral, da parte da entrada do santuário, aquele vitral que fica em cima, a sequência de vitrais do lado esquerdo, nós projetamos imagens dos evangelhos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, uma sequência, né? E do outro lado, imagens da história do santuário, inclusive os milagres, os ex-votos, eles deixavam registros lá embaixo, quadros, desenhos dos milagres nas suas vidas, e a partir daí então eu comecei a produzir os desenhos dos vitrais. As peças foram confeccionadas em uma empresa na cidade de Itu, em São Paulo. Os 76 vitrais foram feitos de acrílico. Que hoje vidro quase não se usa mais, quase vidro, para fazer vitrais, né? E outra coisa também, se por acaso
acontecer qualquer pancada, qualquer batida, pedra, qualquer coisa que tocar nos vitrais assim com força, ele não trinca, não racha, não quebra todo, como um vidro quebraria. São essas pessoas abençoadas que colaboraram na construção da Casa do Pai e também ajudaram a espalhar a devoção da maior religiosidade do mundo, destinada à Santíssima Trindade. Só de a minha arte estar participando disso, está ajudando a promover essa evangelização e alimentar a fé das pessoas através da contemplação desses vitrais, para mim já é uma bênção e uma graça eu ter podido colocar a minha arte, né, nesse trabalho. E ontem já começamos a ver como foram planejados, feitos e montados os vitrais da Basílica do Pai Eterno em Trindade. São obras de arte que imprimem uma característica toda própria ali daquele lugar. Agora vamos conhecer o que significa esse símbolo tão forte que é retratado nos vitrais da Basílica. O vitral, ele traz à igreja, além do conceito de beleza, ele traz também um ar sacral. Esse elemento arquitetônico serviu de ferramenta para os ensinamentos de muitas verdades espirituais. Foi durante o período medieval que os vitrais se transformaram na principal forma de educar o leigo nas múltiplas histórias da Bíblia e chegaram às principais catedrais do mundo, como me explicou o padre redentorista Wellington Silva. Se você pegar Saint-Denis, na França, a própria Notre-Dame, a Basílica de Sainte-Chapelle, que é a igreja de Sainte-Chapelle, que era a igreja do Palácio Real dos Reis Franceses, são lugares onde o vitral assumia uma função fundamental para o embelezamento do templo. Ele eleva a pessoa para que, segundo a via da beleza, que é admitida por Tomás de Aquino, né, a via pulchritudinis, para que nós possamos conhecer a Deus. Então, Trindade dá continuidade a essa tradição milenar da igreja, que são os vitrais. Os vitrais simbolizam a fé de um povo, nos remetem às escrituras sagradas de forma bem didática e colorida. É um verdadeiro livro estampado nos altos das paredes da Basílica. O quadro nos conduz a uma realidade transcendente. Eu olho para o vitral, mas o vitral me leva a imaginar como aconteceu aquele fato, como se deu aquela situação, como a riqueza visual me conduz àquele lugar. Então eu passo a viajar na história através dos vitrais aqui do santuário. Nesta visita que fiz à Basílica da Fé, tive a oportunidade de aprender junto com o padre Wellington o significado de cada obra, um passeio ao tempo, o ensinamento para a vida. Além do simbolismo, a linguagem visual dos vitrais chama a atenção de quem chega aqui. Muitas vezes não é nem preciso entender todas as passagens bíblicas. Quem entra aqui dentro da Basílica logo pode fazer a sua interpretação e entender aquilo que vê. Quando eu olho em cada um, que eu vou lendo e vendo que as pessoas que colocaram essas imagens nesses vitrais foram pessoas de fé, então essas pessoas deixaram para nós uma grande experiência e um motivo de crescer em nós a fé também. Alguns até se emocionam com tanta beleza e as mensagens que cada vitral passa. Assim que eu cheguei, que eu vi já a igreja, eu senti uma emoção muito grande e me tocou muito o coração. E quando eu entrei, uma emoção de poder se abrir o coração, se poder falar, poder sentir a presença do Senhor no coração. Foi muito emocionante mesmo. Assim, é difícil não vir à Basílica e não se entregar a essas obras dedicadas ao Divino Pai Eterno. Imagens que ficam para sempre em nossas mentes. Cada vez que a gente vê, né,
as imagens assim, a gente sabe a santidade do Pai Eterno. E agora é a hora da terceira reportagem da série Retratos da Fé. Que os vitrais são lindos e cheios de histórias, isso todos nós sabemos bem, mas nem sempre foi assim. A Basílica do Pai Eterno já teve janela comum, sem nada de vitrais. A igreja ajudou com dinheiro, mas os fiéis foram muito importantes para que as obras de arte fossem colocadas lá. Somos todos romeiros. Uma fé que transforma a vida dos moradores de uma cidade. Todo ano, milhares de pessoas vêm para a Trindade em busca de um encontro com Deus. Somos todos romeiros do céu. Tem até uma passagem interessante nos meus filhos. Eu dizia para eles, naquela época eu tinha um Vox, um Fusca. A gente ia falar, vamos à igreja, lá nós vamos abastecer. Lá é o posto de abastecimento do coração, da alma. Ele fala, mas o posto não é para abastecer gasolina, não, esse é para o carro andar. Mas para nós, seres humanos, para andar, nós precisamos de participar, de ir às missas, de pegar o evangelho e a palavra. Quase sempre quem vem para cá entra e observa as belezas que foram construídas em homenagem ao Divino Pai Eterno. Entre elas estão os vitrais. E são tantos que envolvem toda a Basílica. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, eram apenas janelas comuns. Padre Vicente André, na época reitor do santuário, foi quem idealizou todo o projeto e teve muitas dificuldades. É que o custo de um vitral é muito caro e foi pela comunidade que ele conseguiu apoio. A família do seu Jasper foi uma das doadoras dos vitrais. Em dinheiro da época, foi 4.700 cada vitrais. Isso eu acredito que era dinheiro de um carro popular, um carro novo popular, mais ou menos. Isso deve ter quase uns de 25 a 30 anos isso aí. Na Basílica, o vitral que ele escolheu foi esse, de José do Egito. Meu pai recebeu esse nome, José do Egito, minha avó era religiosa, então era pela Bíblia. Então, assim, é uma coisa que vai ficar na memória da gente para a eternidade. A comunidade toda abraçou a causa e se empenhou em ajudar a igreja. O Padre Vicente André procurou as pessoas aqui de Trindade, mais tradicionais, as famílias mais tradicionais, e pediu que cada família doasse um vitral. Como foi esses bancos também. Isso aqui é doação, cada família doou um banco, e assim foi. E assim a igreja constrói. Muitos membros num só corpo. É isso a igreja, cada um fazendo a sua parte, cada um dando a sua colaboração. A dedicação do devoto foi recompensada com muitas bênçãos. Na casa da Dona Dária, todo mundo se reúne para agradecer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Um momento assim muito importante na minha vida foi quando eu estava no Araguaia, no Rio Araguaia, e a minha filha estava afogando, ela não dava conta mais de nadar. E eu pensei que ela ia morrer. E eu pedi o Divino Pai Eterno e nós fizemos uma corrente e nós conseguimos resgatar. Ela e a família também doaram um vitral para a igreja. Tudo na minha vida é muita gente, é muito povo. E eu gostei porque o caminhão estava cheio de romeiro. Quer dizer, eu me senti dentro daquele caminhão. Quantas vezes eu já não vim de carro de boi, de carroça, de caminhão, né, aqui para Trindade. Até a dupla famosa ajudou na instalação dos vitrais. Olha aí o nome, Leandro e Leonardo. E eu pedi pro Leandro, você podia dar um vitral para a igreja. E eles são devotos do Divino Pai Eterno. Inclusive o Leonardo chama Mival Eterno, por causa do Divino Pai Eterno. E foi uma alegria, ele dá esse vitral. Já fizeram várias imagens desse vitral e com o nome de Leandro e Leonardo. E foi assim, de pouco a pouco, que a Basílica conseguiu cada vitral, juntando a história do povo
com a da igreja. Eu não sei como seria a minha vida sem o Divino Pai Eterno. Porque o Divino Pai Eterno são 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda tem Nossa Senhora. Quer dizer, é tudo que o católico, é tudo que o cristão que acredita em Deus tem. Muito feliz, muito gratificado por poder estar aqui. Eu acho que todo tanto que você fizer, pouco, né? Pela fé, pela devoção. E chegamos à última reportagem da série Retratos da Fé. O repórter Marcos Gouveia vai contar a história de um dos personagens retratados nos 76 vitrais aí do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O caso aconteceu há 105 anos, situação que nunca será esquecida pelos familiares deste fiel tão especial. Os vitrais chamam a atenção não só pela beleza e grandiosidade. São verdadeiros retratos de fé que nos contam belas histórias. Um deles nos mostra um caso verídico que aconteceu em Goiás. Um homem simples de um vilarejo perto de Damolândia escapou da morte num ataque de uma fera furiosa ao se colocar em prece ao Divino Pai Eterno. O nome dele era Jerônimo Martins Borges. Nossa história aconteceu, segundo a legenda do vitral, em 1º de fevereiro de 1914. E quem nos conta o que aconteceu é o neto dele, Agemiro Martins Borges, de 82 anos. Era uma vez um caçador atacado pela onça. Tinha uma onça pegando os bezerros. Aí ele tinha 6 cachorros, caçador. Ele chamou um compadre dele, falou: nós vamos matar a onça. A onça está comendo meus bezerros tudo. Vou matar ela. Só que o meu avô, mas o companheiro dele chegou lá, ela já tinha pegado 2 cachorros do meu avô. A onça foi em cima do meu avô. Ele gritou: me vale, meu Divino Pai Eterno. A súplica foi atendida. Instantes depois, a onça largou seu Jerônimo, mas infelizmente atacou um dos outros homens que o acompanhavam. Tempos depois, o resgate chegou. E ele pegou, acabaram de matar a onça, levou meu avô, trouxe meu avô. Meu avô, a onça, tirou, arrancou esse cabelo dele tudo assim. Com o poder dele, a onça matou. E meu avô, Divino Pai Eterno, salvou. A história é essa. O seu José Mateus, hoje grande amigo do seu Agemiro, conheceu a história quando era menino. Nem sonhava que um dia conheceria alguém da família do nosso herói. Eu conhecia esse de Damolândia, mas não sabia que fazia parte do homem do milagre, do Jerônimo Borges, que está na história que a onça pegou, que a onça salvou, que o Divino Pai Eterno salvou ele. Ele é poeta e em 2013 escreveu um poema que se tornou famoso na região. Sem ter para onde fugir, somente um grito se ouvia. Jerônimo Borges gritou: Pai Eterno Salvador, livra da fera bravia. O seu José Mateus, inclusive, levou a nossa equipe na região onde aconteceu o ataque, em algum lugar cerrado adentro, a 16 quilômetros de Inhumas, na estrada para Damolândia. O que foi o acontecido, né? Muitas matas. Naquela época, moço, tinha onça demais, né? E aí normal, né? Tem muita onça, né? Isso. Depois do acontecimento, a família que já era devota do Divino Pai Eterno se tornou ainda mais. 105 anos se passaram, muita coisa aconteceu, novas gerações vieram, mas as histórias de devoção e de fé não pararam por aí não. O senhor Agemiro, inclusive, diante de um problema de saúde, recebeu uma graça muito especial. Papai tinha uma fazenda no norte, machucou a mão lá vacinando gado e chegou com a mão em estado ruim mesmo, mas machucou bastante. Aí um tio nosso pediu para Divino Pai Eterno que possa, eu não perdesse a mão que ele colocou na mão do Divino Pai Eterno. Nós fomos pagar essa promessa lá em Trindade. O meu pai foi ajoelhado do início da igreja até no altar do Divino Pai Eterno.
Fé que se faz presente nas fotos, no brilho do olhar, no sorriso carinhoso de um povo que guarda com orgulho suas histórias. E daqui 50, 100 anos, ainda ouviremos falar destes causos, eternizados como lembranças, nas paredes da casa do Divino Pai. O Pai Eterno lhe atendeu, o milagre aconteceu, milagre que Deus mandou.